Olá, pessoal! A série intitulada Contando Histórias de Sapiranga, Registros de Memória da Comunidade, é uma iniciativa do Museu Municipal de Sapiranga, que procura contar partes da história de Sapiranga através de diferentes registros de memórias de diferentes personagens que fazem parte da história da nossa cidade. Eu espero que vocês gostem da série que nós vamos apresentar, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre história, sobre política, sobre economia, sobre educação, saúde e cultura, né? Um bom vídeo a todos vocês! Meu nome é Marli Loss. Hoje, dando continuidade ao trabalho de registro de pessoas ilustres de nossa cidade, que tem na história muita coisa para nos contar. Hoje o nosso assunto é sobre saúde. E para isso temos uma pequena constelação aqui que eu gostaria de registrar inicialmente. O Dr. José Inácio Rosa e Rosa, o Dr. José Pinto Rodrigues, a minha ex-colega de Educação Física, Ana Balardim, e o Mirko Coronetti, que gentilmente se dispuseram a vir falar com a gente hoje sobre saúde. Então, vamos ter uma agradável conversa. Já tivemos um papo bem legal agora aqui nos bastidores, né? E tenho certeza que isso ficará muito bom. Muito obrigada pela presença. Vamos iniciar com o doutor Rosa. Aliás, a gente sempre fala doutor Rosa, né? É o doutor Rosa, não adianta. Doutor Rosa é filho de José Licei Rosa e dona Diva Rosa. É esposo de Nirvana Rosa, pai de Alexandre Safra Rosa, Tatiane Safra Rosa e Jéssica Safra Rosa. Ele é sócio fundador do Centro Médico de Sapiranga, que já existe há 43 anos em nossa cidade, né? O Dr. Rosa é da área da medicina já há 49 anos, com formação em medicina e pós-graduação em cirurgia, né? Ainda atuante na área, um pouco afastado devido à pandemia agora, né, doutor? Mas ainda atuante, formou-se pela URGS e, pelo que falamos antes ali, tem muita história para nos contar, né? Então, eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade e nos falasse um pouco sobre todos estes anos de prática na medicina, como foram para o senhor, o que o senhor tem para nos trazer. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado à senhora pelo convite e sempre agradecendo a Deus, não é, por nos permitir viver, por nos permitir fazer essas reuniões que com certeza trazem assuntos interessantes para a nossa comunidade. Na realidade, antes de falar especificamente na minha passagem até agora pela cidade, eu quero dizer que a saúde mudou muito em relação a quando nós chegamos aqui. Continua sendo a saúde preocupada com resolutividade dos problemas próprios da saúde do ser humano, mas também teve uma modificação no sentido de, nos últimos anos principalmente, de premiar muito a medicina preventiva. Então, realmente, o que está na nossa história da humanidade está nos mantendo mais tempo vivos é realmente a medicina preventiva. Claro que não tirando também o valor da medicina curativa. Sim. Tá?
Quanto à minha chegada aqui, eu vim para cá em 1977, tá, com a minha esposa e o meu filho, Alessandro, e começamos a batalhar, né? Foi difícil até de encontrarmos uma residência para nós ficarmos aqui, mas enfim, eu já fazia plantões há 1 ano e meio, mais ou menos, na cidade. Antes de vir morar aqui. Antes de vir morar. E essa comunidade me cativou, né, pelas características próprias e pela riqueza dela. Não é? A riqueza, eu digo, do ponto de vista pessoal das pessoas daqui. Então, eu sou oriundo de Piratini, primeira capital do Rio Grande do Sul. Eu estava já trabalhando lá no hospital enquanto estudante, mas depois que vim para cá, realmente mudei totalmente a minha intenção de praticar a medicina. Começamos aqui muito precariamente, muito precariamente. Tanto é que quando eu cheguei na cidade, o nosso padrão de atendimento era o mesmo de Porto Alegre, posso dizer assim, porque nós não tínhamos ecografia ou ultrassonografia, que é o termo mais correto, um raio-x precário, não tínhamos outros exames fundamentais para nosso atendimento diário dos pacientes. Então, nós tínhamos que nos valer, em primeiro lugar, do respeito a essas pessoas que estavam nos procurando. Em segundo lugar, nós tínhamos que nos valer daquilo que nós aprendemos na nossa especialização, não é? E também de não ter receio de tocar o paciente, de sermos um apoio também a certos problemas que às vezes não eram do corpo, eram da mente, não é? Mas oriundos de problemas familiares, da sociedade e tudo mais. Fomos exercendo essa profissão dessa forma, mas de repente nós não estávamos contentes em exercer a medicina dessa forma. Por quê? Porque havia muita ingerência de outros órgãos que não tinham médicos na sua gerência, na sua gestão. E não estava certo certas coisas que estavam acontecendo na medicina da cidade, como em certos atendimentos, sermos obrigados a dar atestado médico. Ora, isso, para atestado médico, tem que haver justiça, não é? Quem está doente recebe o atestado médico por um período que a gente mais ou menos sabe que cada doença dura, não é? Mas não recebermos a pressão de alguém batendo na nossa mesa e dizendo tem que dar atestado, é aqui, mas eu não atendi esse paciente, mas tem que dar atestado. Então, isso aqui nos levou à conclusão de que nós tínhamos que abrir um serviço onde nós pudéssemos exercer plenamente a nossa profissão. Então, começamos a ter a ideia de fazermos um centro médico, onde nós reuniríamos várias especialidades em um único local e evitaríamos problemas para as famílias no caso de encaminhamentos desnecessários para outra cidade. No início, eram fundamentais os encaminhamentos porque não tinha as especialidades que nós... Equipamentos também para fazer exame? Não tinha. Então, veja bem, encaminhar um paciente para uma outra localidade esse encaminhamento se transforma num problema familiar. Não é? A família tem que se deslocar e tudo mais. Se ele vai para outra localidade, ele não é atendido no mesmo dia, no outro dia e tal. E nós tínhamos um propósito de ter um atendimento, uma presença no centro médico em torno de 37 a 40 minutos no máximo. E é aquela história, né? Quem, por justiça, estava doente era afastado mesmo que a empresa, que a gente fosse contra os interesses da empresa, mas as empresas sempre foram solidárias a isso. Devo dizer que quando nós dizemos, olha, esse paciente precisa de atestado, as empresas concordavam, porque elas também têm aquele fator humano que é muito importante no RH de uma empresa. Principalmente na área da saúde, é fundamental que o fator humano prepondere, né? Exatamente. Então nós criamos o centro médico e foi uma forma bem assim estranha, né? Porque nós ficamos 6 meses sem retirar o nosso prolabore. Mas nós tínhamos feito um estudo de que nós, em 6 meses, se o negócio desse certo, aí a gente, então, faria uma estrutura mais adequada e começaria a ser remunerado com os convênios com empresas. E tivemos uma grande repercussão
nas empresas. Por quê? Porque aí as empresas poderiam cobrar de nós o atendimento, né? Cobrar de nós o atestado indevido, né? E nós nos especializamos nessa área. E cada vez criando mais especialidades. Algumas até nós trouxemos o especialista para cá, mas como era uma profissão como, por exemplo, neurologista pediátrico, nós não tínhamos demanda para manter o profissional, então não conseguíamos manter, né? Mas ali no centro médico nós resolvemos fazer um centro médico que reunisse todas as especialidades, todos os exames, como laboratório, raio-x, na parte da medicina do trabalho, os ASOS, né, os atestados de saúde ocupacional, fornecia na parte da medicina do trabalho também toda a infraestrutura que as empresas necessitavam, sempre voltados para aquela necessidade das empresas que resultava em necessidades da comunidade também, né? Fomos aperfeiçoando cada vez mais, não é? E realmente tivemos uma época áurea aqui na nossa cidade, que depois as empresas... Primeiro nós acabamos, as fábricas daqui, acabamos competindo com a Itália e acabamos ganhando, mas principalmente naquela faixa de produtos menos caros, né? Depois veio a China, muitos anos depois, e essa China nos derrubou aqui, todas as fábricas de sapato. A gente às vezes não se dá conta, né, mas que como um ramo da economia pode atingir todos os outros, né? Exatamente. E aqui, como o calçado era a mola mestre, né? Então isso interferiu na saúde, né? A macroeconomia acabou atingindo a microeconomia da cidade, diminuiu o PIB da nossa cidade por falências de empresas, uma coisa muito triste, sabe? Mas, enfim, foi uma batalha e continua sendo uma batalha nossa, né? E nós fazemos de coração aberto, né? Quando chega uma urgência no centro médico, nós não queremos saber se é particular, se é convênio, se é o que for. Primeiro nós atendemos, depois nós vamos saber como nós vamos ser remunerados por aquele atendimento, né? Começou com o senhor, o Flávio e o Dr. Chemali, né? O Dr. Arnaldo também, Dr. Amoretti. Conhecidos ou como é que surgiu? O Dr. Arnaldo veio e o Dr. Ayrton, que lamentavelmente faleceu na semana passada, vieram um ano antes. Também o Flávio veio um ano antes, né? E eu, na realidade, fazia plantões aqui e fui convidado pelos colegas da cidade para vir para cá. Na época, não podia ocorrer como ocorre hoje, que qualquer médico pode vir para cá, se estabelecer e exercer a sua profissão. Nós tínhamos que ter o convite dos médicos mais antigos. E isso é muito bom, né? Porque evita o acesso indistinto, né? De colegas que às vezes não estão preparados para exercer. Então, quando vocês vieram para Sapiranga, receberam o convite dos médicos da cidade para vir exercer a profissão. Exatamente. Em retribuição, ao criar o centro médico, nós convidamos todos os médicos da cidade. Por questões pessoais ou outras questões, muitos não aceitaram. Então, nós continuamos o nosso trabalho, né? Interessante saber. O Dr. Pedro, o Dr. Décio, Dr. Pedro e eles já tinham saído. Estava aqui o Dr. Bauer, sim, o Dr. Candemilo e a doutora Ema. Depois veio o Dr. Inco e a doutora Tânia, né? Depois veio, um ano antes a mim, veio o Dr. Flávio, Dr. Chemali, Dr. Ayrton, da traumatologia, esse que eu me referi aqui. A Moretti veio junto comigo. A Moretti estudou na mesma faculdade que eu, na URGS, fomos colegas, trabalhando em equipe lá. E o que o senhor vê hoje, né? Assim, em poucas palavras, do que era e do que está hoje, até porque o senhor continua ainda trabalhando, né? O Centro Médico, graças a Deus, ainda está ali para nos atender ainda. Eu gostaria que o senhor, bem rapidinho, só fizesse esse paralelo de como era e como está agora a questão das fábricas também, né, em relação ao centro médico.
Sim, mas continua ainda trabalhando mais especificamente com a medicina do trabalho? Não, é medicina em geral. Em geral. Né? O mercado aqui não pertence ao centro médico, não pertence ao hospital, ele pertence à comunidade. A comunidade vai escolher aquilo que melhor lhe satisfaz nas suas necessidades. Né? Então nós temos lá planos assim muito interessantes, né? Porque a gente sabe que a nossa cidade empobreceu. A gente sabe disso, né? Então eu lhe diria assim, ó, que convênios assim com a Unimed e comparação, por exemplo, aqui com Novo Hamburgo, nós continuamos num degrau abaixo, na minha opinião. Embora o nosso hospital esteja progredindo maravilhosamente pela sua direção. Então nós temos aqui condições muito boas atualmente, coisa que não acontecia quando nós chegamos aqui. Como eu falei no início, nós tínhamos que nos valer da nossa experiência, da nossa competência, daquilo que nós buscamos nos nossos mestres, aprendemos com eles, não é? E viemos para cá para exercer a profissão. Mas a cidade não oferecia condições, oferecia um hospital com leitos, não é? Sim. Mas muito pouco. E é muito interessante, sabe, a nossa passagem aqui. Por exemplo, em todo o nosso país, né, era realizada uma cirurgia para problemas de estômago. Eu digo problemas, não é? Porque atualmente está bem diagnosticado qual é a causa desses problemas, que na época não se tinha uma causa definida. Então era feita uma cirurgia que tinha problemas pós-operatórios. Muitas vezes o paciente era operado com a vagotomia troncular epiloroplastia, que é o termo correto dessa cirurgião, sim, que no passado era a cirurgia única a ser feita, e que eu pelo menos não estava contente com aquilo que era feito, porque operar uma pessoa, fazê-la correr risco e depois não ter a certeza de um resultado... É complicado, né? Um resultado bom para essa pessoa é uma coisa grave, sabe? Então, nessa época, em 83, eu me recordo, eu fui para o Rio de Janeiro aprender uma técnica sensacional nessa área, que seria a vagotomia superseletiva, que ela era fantástica, porque ela tinha apenas 1%, a cada 100 pacientes operados, apenas um não tinha um benefício percentual alto, 1% apenas. Então, comecei a fazer essa técnica aqui, mas procurei aprender aonde era o centro de realização dessa técnica, porque eu queria fazer no mesmo padrão, eu não podia ir lá, olhar e vir para cá. Não, participei de cirurgias lá e vim para cá. E fiz muitas cirurgias e realmente foi isso, foi sensacional, sabe? Eu diria até que professores meus e alunos da Santa Casa lá vieram aqui aprender comigo. Era em Sapiranga, o segundo... Feliz de nós sapiranguenses de termos o senhor aqui conosco, né? Foi muito interessante, porque era resolutiva mesmo. E depois o que aconteceu? Surgiu o omeprazol, né? Que tinha o mesmo efeito da cirurgia que eu fazia. O mesmo efeito. Então, uma cirurgia que eu fazia 3 por semana, acabou. Acabou. A senhora entende? Mas com benefícios para o paciente, né? Depois surgiu outras drogas, outros medicamentos derivados do omeprazol, com mais segurança ainda, que a gente podia usar em pacientes com comorbidades grandes e com quantidades outras de medicamentos, né? Sem complicações. Então, realmente, e também nos permitiu, na evolução da ciência, saber a causa de uma gastrite, e sempre através dessa causa definida pela endoscopia digestiva alta. A gente pode tratar e dar o prazo de 1 semana. Olha, você vai tomar esse medicamento, em 1 semana você vai estar bom. Mas não é mais ou menos, vai estar bom. Se não estiver bom, vem aqui que nós vamos solicitar uma endoscopia digestiva, porque deve ter a bactéria que está causando isso aí. E todos os exames a gente solicita para ter uma decisão, né? Não solicita de qualquer jeito, é para ter uma decisão, principalmente na área da medicina preventiva, né? A gente tem uma quantidade enorme de exames que nos permite passar um radar no paciente, né? E ter uma leitura, né? Bem
bem correta daquele paciente. Isso é bem bom, isso é bem que tem aqui em Sapiranga, né? Nessa trajetória, né, sempre eu procuro citar os maiores problemas crônicos de saúde: obesidade, hipertensão, diabetes. Não menosprezando os outros, né? Mas esse aqui a gente é obrigado a definir bem, porque eles trarão consequências muito graves, né? Tão graves quanto a paciente que tem hipotireoidismo na gestação. Muito grave, né? Então a gente tem que fazer outros diagnósticos também, mas sempre com essa visão: solicitar exames para termos um diagnóstico e não solicitar. E aí é meio complexo, né? Porque se cria na cultura popular certos exames que não se encaixam naquela indicação médica rigorosa. Sim. Mas se o médico não solicita aquele exame que o paciente vem iludido para fazer, esse paciente vai mudar de médico. Então a gente acaba complementando com outros, né, que nos dão a solução. Mas tem esse lado também, que é difícil, né? Pô, mas então chega lá e pede qualquer exame. Não, não é assim. Mas a gente vê que psicologicamente o paciente vai se sentir seguro quando tiver esse exame que os vizinhos e parentes fizeram e deu o diagnóstico. Então a gente tem que solicitar, penso eu, tem que solicitar para um equilíbrio psicológico da paciente. Também todo o exame nos traz uma oportunidade de ver melhor aquele paciente, né? Eu dizia uma coisa muito importante aqui com a pergunta dele. O Google é muito legal, é importante, só que em caso de doenças ele mostra sempre os casos mais graves, não é? Então você vai fazer uma pesquisa no Google, você sai arrepiado, né? Porque ele só mostra os casos mais graves, né? Que no caso daquela paciente pode ter esse diagnóstico, mas não necessariamente a gravidade que o Google mostra e traz ao paciente aquela ansiedade, aquele terror. Isso, da minha parte, assim, eu procuro respeitar muito o paciente, né? E não dizer assim, não, isso não interessa, não, isso aí esquece. Não, vamos dar atenção máxima ao paciente, porque a consulta médica não se resume só no ato da consulta, ela precisa ter um acompanhamento, né? E não adianta, se o paciente vem fixado naquele exame, se você não solicitar na primeira consulta, claro que tem limites, né? Se, por exemplo, um exame traz mais riscos à sua execução do que benefícios a um diagnóstico, a gente tem que conversar bem com esse paciente, né? Doutora Rosa, muitíssimo obrigada pela sua fala. Isso foi muito interessante, esclarecedor para nós. Agora vamos passar a palavra para o doutor José Pinto Rodrigues, filho de José Maria Rodrigues e dona Ilka Rodrigues, esposo de Mara Elisa Rodrigues, pai de Ricardo, Júlia e Luísa, sócio fundador do Odonto Centro aqui de Sapiranga, já há 46 anos em funcionamento, graduado em odontologia pela PUC-RS, um amigo de longa data também. Gostaria que tu nos também brindasse com as tuas histórias, com a intervenção na saúde na cidade aqui também. Então, esteja à vontade, José. Primeiro, eu queria agradecer a Marli pelo convite. E já nos conhecemos há longa data. Longa data. E, como tu disseste, me formei na PUC, já são 50 anos de profissão. Vim para Sapiranga em 1976. E, chegando na cidade, também sentimos assim, a dificuldade de atendimento odontológico. Aí montamos uma clínica, que era o Odonto Centro. Aí nós éramos em 4 dentistas. Nesse inteirinho também a gente sentiu dificuldade para fazer as próteses dentárias, não tinha laboratório em Sapiranga. Novo Hamburgo, muito pouco, tinha que se mandar para Porto Alegre.
E o deslocamento era difícil. Aí, o que nós fizemos? Montamos um laboratório de prótese dentária. Aí o odontocentro começou a se desenvolver. Fizemos convênios com diversas empresas e, na época, tínhamos 17 empresas conveniadas. Infelizmente, hoje, não restou nenhuma, com aquela crise do sapato. Então, todas fecharam. Aí, nesse meio, em 76, também fiz um concurso por INAMPS. Aí passei, daí disse, posso ficar em Sapiranga? Pode. Aí atendia no posto também. E aí, nesse longo tempo, foi se desenvolvendo os atendimentos. Tínhamos muita dificuldade também em diagnósticos. Não tinha clínicas radiológicas em Sapiranga. O que nós tínhamos era um aparelho pequeno, para aqueles raio-x pequenininho, periapical. E o diagnóstico também tinha que ser meio que com a experiência do dentista. Daí, aos poucos, foram chegando as clínicas, né? Foram chegando mais dentistas e a odontologia foi se desenvolvendo. Na época da minha formatura, a formação era clínico geral. Tu não tinha as especialidades que tem hoje, então o que facilitou bastante. Então, tu tinha que fazer tudo. Qualquer atendimento, tu tinha que fazer. Eu ainda prefiro ter um médico generalista do que um médico especialista. É que fica muito... Rosa vai ficar bravo comigo, hoje, assim, qualquer coisa é o jogo do empurra. Tu tem que ir lá no periodontista. Claro que é uma necessidade que a pessoa tem, mas tem pessoas que não entendem. Acha que o dentista tem que tratar tudo. E dentro do possível, vai se fazendo. E como é que... e tinha muita intervenção na área da odontologia, quando logo vocês vieram para cá, porque uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Sapiranga, quando eu vim morar aqui, é que as pessoas muito novas tinham prótese dentária. Isso para mim era uma coisa assim inimaginável. Eu tinha colegas de trabalho com 14, 15 anos que eles tinham prótese dentária. Isso era uma coisa sim, surreal para mim. Quando eu cheguei em Sapiranga também eu custei a entender isso aí. E o que se prega hoje? Aliás, há muitos anos atrás. Sim. Prevenção. Escovação dentária, fio dental, que é muito importante. E antigamente não se tinha isso, né? Então, o que era? Aquela questão de cultura. O pai e a mãe foram educados de uma certa maneira, e educar os filhos da mesma maneira. E qualquer dor de dente era extração, né? Não tinha conversa. Nem tentavam recuperar o dente. Não tentavam recuperar. E aí, eu não me lembro bem de que ano, da década de 60 para cá, tinha muito prático licenciado em todo o Brasil, né? E aí o conselho, para não dar um problema social de acabar com o pessoal, já estava tudo numa certa idade, eles deixaram aqueles antigos trabalhando e os novos dentistas foram tomando o lugar desses aí. Reconheceram a profissão. Reconheceram, mas aí foi antes de 1960. Já tinha sido reconhecida a profissão. Eu não me lembro assim quando foi formado o conselho, tá? Mas o meu CRO é 3122. Faz tempo, hein? Faz tempo. E com o tempo, essa prática do foro foi acabando. Aqui, quando eu cheguei aqui em Sapiranga, tinha um prático licenciado. E a formação deles era o seguinte, um outro prático ensinava eles. Aí o atendimento era, como é que eu vou te dizer, péssimo. Exagerando um pouquinho. Agora dá para entender por que tantas pessoas... Sim, aí qualquer dor de dente tirava tudo. Aí quando eu cheguei aqui em Sapiranga, até a gente comprava umas broncas aí que... Por quê? Por causa disso aí. Tem que tirar. Mas o fulano não é isso que eu tinha que tirar. Não, mas tu pode aproveitar esse teu dente.
Hoje, dificilmente, a gurizada tem cárie. Tendo uma boa educação e uma boa prevenção com o uso de fio dental e uma escovação adequada, tu não tem problema de gengiva, tu não tem cárie. Uma das coisas assim, ó, que dava muita mancha em dente, aquelas manchas amareladas, a tetraciclina. Tetraciclina. Então assim, ó, e ela se depositava a nível dos ossos e dos dentes. Só que o osso não aparecia, mas no dente apareciam aquelas manchas amarelas. Até, se deram conta, uma geração... Uma geração toda ficou de dente marcado. Ficou com manchas. Ficavam umas manchas amareladas nos dentes. E aí, no tempo da tetraciclina, que houve esse problema aí dessas manchas. E outra coisa, assim, que com o tempo foi se combatendo, aquela famosa cárie de mamadeira. O que tu fazia? Dava um leite açucarado, às 8 da noite botava a criança para dormir. E o açúcar é o maior causador de cárie. Se dava um leitinho morno com açúcar para acalmar a criança e colocar dormir. E daí? Não se escovava dente. Aí crianças com 3 anos com cárie dentária. Né? Agora vamos falar com Ana Cristina Balardim, que é filha de Luiz Antônio Balardim e Dona Nilva Balardim, casada com Evandro Focolago, Facolago, mãe da Valentina, proprietária e gestora da Academia Física, que foi fundada em outubro de 2000, formada em Educação Física pela Fevale, Universidade Fevale, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Ana, bem-vinda nesse nosso bate-papo. O sedentarismo, para começar, é considerada a doença que mais mata hoje em dia. Acho que só perde para o câncer, por ali, ou daqui a pouco para acidentes de carro, que eu vi uma vez um estudo comparando alguma coisa assim. Porque o sedentarismo, ele leva à obesidade, ele leva a diabetes, ele leva a hipertensão, colesterol elevado, a depressão, ansiedade, infarto, problemas cardíacos, né, problemas respiratórios. E ainda mais após 2 anos de pandemia, a gente vê que as pessoas às vezes vêm morrendo mais, tendo problemas emocionais que causam a depressão e a ansiedade e que daqui a pouco vão desencadeando outras doenças que a gente não sabe. A hipertensão, um problema cardíaco. As pessoas estão comendo mais por ansiedade após uma pandemia, né? desenvolvendo 2 diabetes. anos trancados em casa, vão comer, né? Sim, muito, muito. As pessoas, depois que a gente pôde voltar, digamos assim, ao normal, que as pessoas puderam frequentar mais lugares públicos, academia, viver mais em sociedade, o que eu ouço muito relatar das pessoas que tiveram muito problema de depressão por falta do convívio social. Não era, às vezes, nem uma falta do exercício físico só para o corpo, mas era para a mente e para o espírito. Porque as pessoas se deprimiram, elas se isolaram, o número de suicídios também. Na verdade, tiraram a identidade essa pandemia tirou a identidade das pessoas. Tirou o sorriso, que nem dizem, né? A gente sem sorriso, sem nada, a gente passava pela rua, às vezes tu reconhecia pelo olho. Pelo olhar, então, pelo tom da voz. As pessoas mas o perderam sorriso, a identidade nessa pandemia. Então, isso é complicado. E realmente, assim, acarretou em tudo uma forma mais negativa a pandemia. As doenças da alma, que a gente já diz, do coração, da emoção, e as físicas, que uma coisa vai levando a outra. Eu não posso sair trabalhar, não posso ir treinar, vou ficar em casa, estou ansiosa, eu vou comer. Eu não posso queimar calorias, que a gente diz, não posso ir caminhar na rua, mas vou comendo um pouquinho mais, que vai, então, suprir essa falta do bem-estar que o alimento, de alguma forma, compensava. Porque o exercício,
ele combate várias doenças por causa da produção de serotonina, que é o hormônio, a substância, o hormônio do bem-estar, que a gente diz que ela produz, que é a substância do bem-estar. Mas daí... serotonina, tudo. Cortisol, endorfina, tudo é interligado. E daí o que acontecia? A pessoa não podia ir treinar, caminhar, uma caminhada que fazia bem, que eu nunca me esqueço. No primeiro ano, em 2020, quando teve a pandemia, a gente foi em março para a praia. Quando surgiu ali dia 19 de março, foi decretado que tudo fechou. Eu peguei minha mãe, minha filha e fomos. Meu pai morava num sítio aqui, ficou no sítio. E a gente foi para a praia, eu, minha mãe e minha filha, se isolar lá. Quando deu 8 dias dentro de casa, que nós não aguentávamos mais, né? Só comendo, eu disse assim, eu vou sair, vou correr, porque eu vi no calçadão as pessoas da terceira idade, né? Sentados, reunidos, tomando chimarrão, que não podia, né, na época, não podia estar caminhando, terceira idade tinha que se cuidar, que era grupo de risco. E um dia eu fui no mercado de carro, olhei eles ali, eu disse, não, mas eu 8 dias sem correr, sem botar o pé na rua, que para mim isso era um martírio, não poder estar na rua, eu vou ir. Daí eu fui correr, a primeira coisa, passou uma viatura da brigada, para casa, não pode correr, você não pode estar na rua. Mas sendo que a doença principal que eu estava desenvolvendo era a depressão pela falta do movimento. Então isso foi bastante grave, né, também, né, isso acarretou em muita... Bem isso. Infelizmente, né, e isso a cada período que vai se afastando daquele boom que foi a pandemia, as coisas vão se esclarecendo, bem isso. E vai devagar, outras um pouco mais rápidas, vão aparecendo os senões da pandemia, né? Às vezes, como dizem, a pandemia deixou mais danos mentais do que daqui a pouco físicos mesmo. Claro, os danos físicos vieram em consciência dos danos mentais, porque o nosso pensamento, ele cria, ele atrai. Se tu coloca na tua cabeça que tu quer, claro que precisa daquele incentivo que eu disse, tu quer ser uma pessoa mais saudável, ativa, que tu sabe que tu precisa isso para tua saúde e para as pessoas do teu convívio em geral, tua mente vai fazer tu criar isso ali, mas a tua atitude que vai determinar se tu vai fazer ou não. Então, a gente ouve muito hoje em dia as pessoas dizendo que vieram dessa época de pandemia e que a principal coisa que elas sentem falta é disso, de olhar nos olhos, de um sorriso, de um bom dia. Nós prezamos muito na nossa empresa, como acredito em todas as outras que trabalham com saúde, essa parte humana, a parte da humanidade, que nem todos os profissionais aqui falaram, de tu chegar na empresa... A gente faz o papel de psicólogo muitas vezes. De chegar lá na nossa empresa de manhã, bom dia, como é que tá? Quer um cafezinho? Agora pode compartilhar chimarrão, mas a gente também, as pessoas trazem às vezes seu chimarrão, sua erva, senta ali na academia, a gente tem um espaço que a gente oferece para fazer seu chimarrão, sentar ali. Uma pergunta, Ana. Assim como o Dr. Rosa e o Dr. José falaram que no começo assim, foi bastante... difícil, né? E devido à falta de equipamento, né? Na academia deve ser a mesma coisa, porque hoje em dia tu entra na academia e, como tu disseste, faz 18 anos a nossa formatura, se eu entrar numa academia hoje, eu já não sei nem o que eu vou fazer lá, de tanto maquinário que tem diferente. Mas, assim, isso... ajudou bastante ou ajuda bastante na promoção de saúde? Saúde, com certeza, ajuda, porque assim, antigamente as pessoas davam desculpa, eu não vou para a academia, eu não vou fazer esteira, porque aquela esteira, tinha uma esteira de tempo de manivela. A primeira esteira que eu adquiri lá em 2000, né, 22 anos atrás... ela tinha uma manivela, ela era mecânica, tu tinha que fazer força, empurrar teus pés e girar uma manivela em cima dela. Se eu ia andar nessa esteira. Mas aí que tá, 10 pessoas... Bem mais completo. As pessoas diziam, não, eu não vou para fazer esteira, não vou caminhar, porque eu tenho que fazer força. É a bicicleta, o banco não era confortável para te sentar, não tinha regulagem, não tinha ajuste. Hoje...
tem o ajuste que tu imagina no banco da bicicleta, são super confortáveis, as esteiras só faltam falar, né? A gente tem aquelas esteiras com inclinação, que tu simula que tu tá subindo uma lomba, declínio, também declinação, vai descendo a lomba. Tem um saque, um amortecedor na esteira, que ajuda para quem tem problema de articulação joelho, a diminuir o impacto. Então eu vou ter que ir para academia. Viu? Não tem desculpa. Eu disse, hoje em dia, graças a Deus, esse progresso na nossa área, ele foi muito positivo e continua sendo, sabe? Colchonete, antigamente, a primeira academia que eu tive, que eu comprei com R$800. Eu comprei essa academia que eu tenho hoje, que com R$800 eu compro uns meia dúzia de colchonete para academia, porque agora eu lembrei pro tapete, não tinha colchonete, esse acolchoadinho para te deitar, para tua coluna, para dar uma estabilidade que não machuca. A gente deitava no próprio tapete, no próprio carpete, a gente deitava para fazer exercício. Daí imagina, não tinha conforto nenhum, machucava, as chances de tu ter uma lesão numa esteira que não tinha um amortecimento correto. Então, hoje em dia, tudo evoluiu muito nessa área, muito. A gente diz que a pandemia trouxe uma coisa positiva isso, que as pessoas começaram a se conscientizar da importância do exercício físico. Bom, vou passar a palavra para o senhor Mirko Coronetti, que é filho do senhor João Coronetti e dona Marisa Dias, casado com Marisete Canini, né? Canini. Ele é farmacêutico de formação, né? Com pós-graduação em acupuntura, que já atua há 11 anos, e farmacêutico há 22 anos, isso mesmo. Gostaria que tu nos falasse um pouco também sobre essa parte da saúde também, que é propiciado pela acupuntura, né? O alívio de muitas dores. Então, que tu nos... Eu trabalhava com meu brinde. pai. Trabalhava com meu pai desde novo, desde os 11 anos, trabalhava na farmácia do meu pai, o Joãozinho da farmácia. Sim, o Joãozinho da farmácia, que não tem esse piranguense, não conhecia, né? E em 99 me formei em farmácia. Em 2011 me formei uma pós-graduação em acupuntura, e dentro da qual eu fiz mais 2 especializações de aurículo, estética, dentro da própria acupuntura. Eu, desde 2011, eu comecei atendendo meus amigos, depois comecei a atender os amigos dos amigos, e tomou uma proporção muito grande. Então, eu não podia mais atender em casa, então eu abri o consultório. Parei de trabalhar em farmácia e trabalho só mais em acupuntura. Como é uma técnica muito antiga, existem várias vertentes com novas tecnologias e essas são usadas, e tem um método mais tradicional. Como começou a acupuntura? Tu atua mais no método tradicional, mas... Mais moderno, com mais aparelhos elétricos, com eletroestimulação. A acupuntura começou com eles colocando pedras quentes no corpo para tirar as dores. E eles viram que naquela época as pedras que eram mais pontiagudas faziam mais efeito que as pedras mais arredondadas. Então eles começaram a furar a pele para ver se dava mais efeito. Então eles usavam lascas de bambu ou espinhas de peixe para fazer, e assim começou. E daí, no ano 2000 a.C., tinha o Imperador Amarelo. Foi o sujeito que unificou a China. Então, todo mundo vai usar o mesmo sistema de moeda, todo mundo vai falar o mandarim, sistemas de medidas, tudo foi ele que resolveu unificar e padronizar. E naquela época, os curandeiros que existiam, eles foram colocando no papel. Eu conheço o boldo, o boldo serve para o estômago, eu conheço a camomila. E cada um foi dizendo como preparar esses chás, como preparar isso, aquilo, as infusões. E pegaram as pessoas que faziam acupuntura. Então, há 4.000 anos atrás, já tinha 180 pontos de acupunturas descritas. Eu vou botar esse ponto aqui, se eu botar ele mais direcionado para o cotovelo, vai servir para dores
na região cervical. Se eu botar ele apontado para o quinto dedo, vai servir mais para problemas pulmonares. Tudo isso já estava descrito há 4.000 anos atrás. Hoje existe mais de 1.000 combinações de pontos, né? Nossa, e a procura por esses tratamentos alternativos começou mais ou menos quando em Sapiranga? Porque não faz muito tempo que a gente sabe de outras formas de amenizar as dores das pessoas, que eles procuram alternativas, né? Que não só a medicina convencional. Tinha algumas cidades vizinhas, como Taquara e São Leopoldo, já tinha acupunturistas. E eu acho que o primeiro que veio para Sapiranga foi o Vitor Hugo, que era um médico que começou a introduzir a acupuntura aqui na cidade. E hoje tem pelo menos 8 acupunturistas na cidade. Pois é, então, que eu soube que... não sou o único. Quando a gente começa a falar sobre um assunto ou a se interessar sobre um assunto, a gente vê como o leque aumenta, né, de profissionais da área que a gente às vezes não tinha nem conhecimento que existiam. No verão eu trato muito joelho e ombro. As pessoas resolvem caminhar, começam a trabalhar, natação, pintar a casa, fazer outras coisas. E inverno é mais problemas de coluna e sinusite. Eu gostaria, assim, de agradecer por essa aula. Foi um curso universitário hoje aqui, com a presença dos senhores fazendo essa conversa sobre saúde. Agradecer em nome do nosso diretor lá de cultura, que não pôde estar aqui hoje, devido a compromissos, porque ele também é diretor do patrimônio e está muito atarefado por esses dias, o doutor Daniel Guever, mas deixou um abraço a todos, um agradecimento por vocês terem aceito participar desse documentário. Então, agradecer muitíssimo pela presença de vocês, por se disporem a sair de seus trabalhos, de suas casas, para virem aqui nos prestigiar nessa empreitada, né?